Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um áudio desta quarta-feira, dia 4 de março de 2020. Nós estamos na primeira semana da quaresma e a cor litúrgica é a roxa, tá? Período que lembra um pouco o advento, mas o período quaresmal exige um pouco mais da gente, exige jejum, penitência, confissão, né? E eu já falei aqui quais padres que você poderia estar acompanhando nas redes sociais que estão fazendo perguntas e respostas, o que é muito bacana. Para iniciar, vamos iniciar fazendo um espetáculo do dia, né? Recentemente aí eu vi no perfil do padre Leonardo Wagner no Instagram que ele está fazendo aquele lance do perguntas e respostas, o quizinho, o quiz, né? Que está disponível. E aí a pessoa bem bacana, o apontamento que a pessoa fez, disse: Padre, eu pequei, mas eu tô com vergonha de confessar. E agora? Aí o padre Leonardo Wagner respondeu: Lembre-se do fogo do inferno. Pois é, meu irmão, minha irmã. Esse é um momento propício para arrependimento e confissão dos pecados. Você pode confessar o pecado? Pode, mas é necessário também que você tenha um processo de arrependimento, entender que aquele pecado ofendeu ao Senhor Jesus e que você não pode mais pecar ou evitar o máximo, né? A gente sabe que a fraqueza humana, como são as coisas, mas tentar lutar o máximo e pedir, inclusive em oração, né? Para que esse ato recorrente seja eliminado da sua vida, ou pelo menos bem amenizado com o tempo. Mas de qualquer forma, tendo fé, uma hora será eliminado, mas é preciso muita perseverança. E também ter consciência de que se acontecer novamente o pecado, aquela ação do pecado em nossa vida, porque nós temos fraquezas, né, gente? E geralmente ou é gula, ou é a área sexual, um vício, né? A gente fala vício de cigarro, de bebida, mas tem outros vícios aí. Tem vários vícios. E que causam transtornos na nossa vida, se já não é um transtorno, às vezes psicológico, né, instalado, e que precisa ser desinstalado. Desculpa usar esse termo, né, não deve ser o correto, mas para você entender é isso. Uma desordem, né, que causa esse tipo de ação humana na sua vida que te dá problemas, sensação de culpa, etc. Importante é ir confessando e dizer, não, eu estou arrependido, né, e começar a pedir isso numa espécie de cura e libertação. A gente tem mania de ficar pedindo coisas como eu quero uma casa, eu quero pagar aquelas minhas dívidas, eu tenho um filho com problema com as drogas, eu quero casar, é o mais comum, né, entre os jovens, eu quero casar, eu quero encontrar meu José, minha Maria. Só que às vezes esquece que é preciso pedir, inclusive, a graça de superar determinado pecado. E esse momento quaresmal é muito propício. E como eu já falei em áudios anteriores, e repito, vou repetir novamente, pode ser que você não consiga eliminar efetivamente nesta quaresma, no domingo da Páscoa. Mas só o fato de você pedir isso, caro irmão, cara irmã, é dar abertura para Jesus, que está batendo a porta do seu coração. E às vezes a porta que você precisa abrir não é só a porta de casa ou a porta da fé, é a porta justamente de apresentar esse pecado horroroso que a gente comumente faz e dizer, Senhor Jesus, reina aqui nessa ação que eu faço desordenada porque está atrapalhando minha vida, está lhe ofendendo, eu não estou gostando, está me dando sensação de culpa, está me deixando doente. É o início, é o start, entendeu? É o primeiro passo. É como, vamos pensar assim, às vezes você dá 3 passos para frente, mas você volta 2 para trás. Mas pense, o primeiro passo, você ganhou um passo. Um passo foi dado a mais, para frente. Apesar de você ter regredido 2. Você deu 3, regrediu 2. Ou você deu 2 passos, regrediu. Bom, tem gente que aí faz aí o caminho mais do prejuízo, tipo, dá um passo e volta 5 casas para trás. Aí não dá, né? Mas, se acontecer isso, arrependei-vos e convertei-vos, né? Porque o amor de Deus é grande, mas é preciso esse arrependimento, essa tomada de consciência. Então, esse é o momento propício. Esse é o pitaco do dia para o período quaresmal, tá? Outra coisa que eu vou falar, talvez você não vá gostar, mas eu achei bacana e eu resolvi compartilhar. Porque assim como eu já compartilhei algumas ideias do mundo secular e que podem se tornar boas ações, e eu vou ser bem franco em falar, o que eu vou falar agora eu não entendo direito, mas a ideia me chamou a atenção.
Então, eu vou falar agora a respeito de um reality show que está com inscrições abertas. Aí você deve estar pensando assim, o quê? Essa cidadã vai falar sobre reality show com inscrições abertas? Deixa eu explicar. Não é qualquer reality show. Tem vários, né? Tem um do cabelo, tem um do bolo, tem... que mais? Troca de esposa, de marido, fazer a casa nova, tem um monte de coisa aí. Fora os mais conhecidos que tem mais de 20 anos, né? Tem 20 anos e vai ficar para mais. Pois é, é uma filial, na verdade assim, quem está promovendo é a filial eu vou falar o nome, tá? Mas não se ofenda, porque eu também não assisto esse canal, principalmente no quesito novelas. Eu não concordo com as novelas, com a temática que eles lançam, mas também não dá para concordar com as outras que eu vejo por aí. Mas a filial da Rede Globo aqui no Paraná, ele sempre faz um jornalismo mais voltado para sustentabilidade, para boas ações no quesito relações humanas. Então, a parte jornalística regional eu gosto bastante aqui do grupo RPC TV, afiliada da Globo aqui no Paraná. E eles estão promovendo um reality show chamado Rockets, foguete em inglês, tá? Vai ter que digitar lá no Google. As inscrições terminam agora no dia 10 de março, então não tem muito tempo, às 23 horas e 59 minutos, no site onde está sendo promovido as inscrições do Rockets. O que é esse reality show? Tá aí que tá. Além de ser reality show, ainda vai falar das startups. Olha, eu vou ser bem franco em falar. Eu estou numa fase da vida que eu já não estou entendendo muitas coisas que acontecem aí entre novas empresas, algumas linguagens que norteiam a internet e que principalmente eu estou verificando que o futuro está envolvendo novas formas de fazer negócio. Até no quesito planejamento agropecuário, não dá mais para falar vamos trabalhar a terra e ficar nisso. Não, hoje em dia temos que já falar em agronegócio, nem que seja para microempreendedor. Não é só um mero trabalhador rural da terra. Né? Até para quem trabalha na terra, produzindo alimento, já tem que pensar numa visão futura. Se tiver pós-graduação na área, melhor ainda. Mas que também tenha noções desses termos que eu estou falando, startups, novas formas de pensar as empresas. Né? O conceito de uma startup, eu até dei uma verificada, é uma coisa simples, mas que envolve a internet, pode estar incluído a questão tecnológica, como inteligência artificial ou novas tecnologias nessa área científica, mas não necessariamente, mas de qualquer forma nasceu dentro do seio da internet, dentro dessa forma da gente se comunicar, né, que é bem complexa hoje em dia, chamada internet. A internet já saiu dos PCs, tela, CPU e teclado, foi parar para laptops, depois para tablets e celulares. Nós sabemos disso. Né? Então, se você está sabendo o que eu estou querendo dizer sobre startups, então essa é uma ótima oportunidade para você estar entrando nesse reality show. A princípio, apesar de ser regional, não me diz que você tem que ser morador aqui do Paraná. Então, se você mora fora do estado do Paraná, entra lá, dá uma vasculhada, veja os vídeos, veja se você pode estar entrando, participando com a sua equipe, porque são equipes, e serão selecionadas, no primeiro momento, 36 equipes, mas lembrando que é necessário que a sua equipe de startup, né, vai que eu estou falando para uma pessoa que entende dessas coisas, porque eu, falar a verdade, não entendo, mas eu estou divulgando porque eu achei uma ideia bem bacana, bem legal, porque existem 6 tais de órbitas que você tem que escolher para você encaixar a tua equipe numa dessas, entre aspas, órbitas. E aí eu anotei as órbitas que as startups podem estar escolhendo. Uma refere-se a projetos para a sociedade, projetos para cidades inteligentes, projetos na área do varejo, projetos na área de estilo de vida, projetos na área do agronegócio ou agricultura e projetos na área de negócios mesmo. Então, na verdade, esse ano é o segundo ano desse reality show. Eu nem vi do ano passado. Mas diz que a coisa foi tão boa que eles ampliaram os temas. E como o brasileiro é muito criativo,
Porque além de ser criativo na área de negócios, nós bem sabemos, né, sabe se virar nessa área, tem um quesito, o tema, um projeto de vida, não fica só em pegar dinheiro. Né? Não, eu quero dar emprego, eu quero gerar sustentabilidade, eu quero evitar o consumo de carne, por exemplo, comer mais vegetais para evitar essa poluição que as vaquinhas, os boizinhos produzem, né? Essas coisas, porque querendo ou não, criação de gado gera um impacto ambiental enorme. De repente, um projeto que visa estilo de vida, como cuidar do lixo reciclável e ainda dá lucro. Tem muita gente que faz isso. Tem muita mesmo. Inclusive, sobre esse tema que eu sempre falo, porque é uma coisa que me toca mais, a própria RPC colocou dentro dos seus vídeos, né, fizeram uma matéria com uma menina do ensino fundamental, numa escola estadual, se não me engano, aqui do Paraná, aqui de Curitiba mesmo. Eu não lembro, agora desculpa, eu não sei se é de Curitiba ou da região metropolitana, mas é da região aqui, da minha região. E ela diz que a partir de uma proposta provocadora da professora ou do professor, falou assim, o que você poderia estar gerando menos lixo para evitar um impacto ambiental? Né? Então, a partir dessa pergunta, de um trabalho, ela refletiu que, puxa vida, todo ano eu tenho que descartar vários cadernos que eu usei, que tem meus dados pessoais, e os livros didáticos, que não são mais reaproveitados. Porque o livro didático, mesmo sendo dado pelo governo, ele dura 2 a 3 anos. Depois tem que ser eliminado, porque vem novas edições, né? Então, a vida útil daquele livro, de tanto que é manuseado, lógico, também não dura muito. Resultado, uma criança ou um aluno ou aluna, se você observar, produz muito material em forma de papel. E por conta disso, ela chegou, agora não sei se foi ela ou a coordenação da escola, entraram em contato com uma grande fábrica aqui em Curitiba, que eu conheço inclusive, que produz papel toalha, aqueles papel para limpar a mão mesmo e papel higiênico. Mas principalmente o forte é o papel toalha para limpar a mão, que você coloca aí em hospitais, em escolas, igrejas, etc., que você sempre vê. E eles compram esse papel para fazer o quê? Eles fazem a economia reversa, que a gente chama, né? Eles pegam esse material, então, que já não tem mais utilidade, que está escrito, né? Cadernos usados, escritos com dados pessoais das crianças e tudo, e mais os livros, recolhem, tem a prensa deles lá, eles picam, colocam um alvejante para deixar mais branquinho, trituram, vira uma massinha e dá uma nova vida a esse papel, que vira papel para limpar as mãos e etc, etc, etc. E por incrível que pareça, essa menina, né, ela teve a ideia, juntou a comunidade escolar em parceria, todo mundo colocou os papéis lá, os cadernos e tudo, a empresa recolhe e a empresa paga. O que eles fizeram? Eles fizeram uma doação para o bairro mesmo, para uma praça, para que fosse revitalizado e fosse comprado, fosse montado um parquinho para as crianças. Ou seja, toda a comunidade ganhou. Então é necessário. Então, isso já é uma ideia de startup. É uma ideia, né? Se a pessoa quiser até ganhar dinheiro em cima, ganha. Talvez uma empresa que pode ser uma startup, que já está consolidada, né, mas teve uma ideia inicial, é a compra de placas-mãe de CPUs antigos e laptops, principalmente material eletrônico. Eu já falei aqui em um áudio, mas eu vou falar de novo, porque eu também não vou ficar retomando coisa passada. É bom falar, dar uma de papagaio, né, falar de novo. Olha, desde a década de 90 que eu sei que nos Estados Unidos a reciclagem de placas-mães e placas eletrônicas, elas contêm vários metais. Não é só metal pesado não, é ouro mesmo. Tem ouro, tem prata, tem níquel, tem cobre e tudo é separado e volta. Isso é economia reversa. Isso já era feito nos Estados Unidos. No Brasil está sendo feito agora essa consciência, né, que empresários estão entrando à frente disso e comprando placas-mães de CPUs antigos. Então, se você tem mania de jogar o computador velho de 20 anos atrás no lixo comum, você está errado, você está perdendo dinheiro. Então, procure saber aí na sua região. Aqui na minha região é o Ecotrade, né, é um grupo que compra mesmo.
Eles compram bastante. E eles falam, dentro desse equipamento nós conseguimos retirar tanto de ouro. Lógico que precisa de fornos especiais para fazer a divisão desses metais, né? Nós, assim, comuns, não conseguimos. Então, destina isso de uma forma correta, porque vai gerar menos impacto do lixo no meio ambiente, como também você vai estar ajudando a dar emprego e estrutura de negócio para alguém. Não vamos ser também egoístas, né, gente? Ah, eu vou jogar porque não estou nem aí. Não. Não é nem quem sofre não são nem as tartarugas, né? Você que está começando a ser uma pessoa sofrível no planeta. Então começa a ter esse pensamento. São exemplos de startups, por incrível que pareça, né? Você já pensou? Você monta uma estrutura de recolhimento de papéis usados e vende para uma empresa que tem como fazer a economia reversa, transformar o que é lixo, entre aspas, em um material com uma segunda vida, isso é perfeito, isso é ótimo. Então, é o complemento do que eu estou falando aqui, desse reality show chamado Rockets. Vão ser escolhidos no primeiro momento 36 startups, equipes de startups. Depois vai afunilando. E de qualquer forma, vai ser uma mega de uma experiência, porque lembra um pouco aquele reality chamado O Aprendiz. Sabe, aquele que o Dory às vezes apresentava, que o Roberto Justus apresentava, acho que apresentam ainda, né? Ó, se você não sabe, a estrutura daquele reality chamado O Aprendiz é baseado num programa do Sebrae chamado Empretec, que visa um novo olhar. Ele é formador de novos administradores, de grandes empresas, às vezes com marca consolidada já no estado, na sua cidade, de famílias tradicionais, mas que precisam dar um upgrade assim na parte de administração. E eu já conversei com quem participou do Empretec do Sebrae. É pior que o Aprendiz, por incrível que pareça. E olha que você ainda paga para fazer o curso. Então, se você não quer participar do Aprendiz, mas quer saber mais detalhes de como dar um upgrade na sua empresa, né, até como estrutura, de repente, da paróquia, do santuário, aí, da igreja, você, né, que é administrador, querendo ou não, tem que ter o administrador na arquidiocese, participa do Empretec do Sebrae. Eu não sei se ainda existe esse programa, mas o reality show que deu origem ao Aprendiz é baseado nesse programa do Sebrae, que é assim, uma imersão na administração que chega a doer os olhos. É chibatada no lombo, mas vale muito a pena. E é o que vai acontecer no Rockets. Vai ter vários especialistas nessa área, especializados no tema da startup, e que pode estar ajudando você a dar uma alavancada mesmo, dar uma de foguete, né? Tá, gastei todo esse tempo para falar isso, né? Mas veja bem, estamos em tempos de desemprego. Não está entrando economia de dinheiro estrangeiro aqui no país. E eu vou dizer uma coisa, o brasileiro precisa aprender a não depender de dinheiro estrangeiro para ter trabalho. É preciso que a gente possa estar gerando emprego e, quem sabe, vender nossos produtos para fora do Brasil, independente se tem coronavírus, se tem vírus, se não tem vírus, se a bolsa cai ou não cai, não importa. O importante é a gente também atingir outros mercados fora do Brasil, inclusive. Se já atingir o mercado fora, entre estados já é ótimo, imagina fora do Brasil. E o brasileiro tem muita criatividade, tem muito jogo de cintura, sabe se virar muito bem. De uma coxinha já vira uma mega empresa, né? Às vezes eu conheço gente que faz curso via WhatsApp. Coisa incrível mesmo. Né? É só brasileiro mesmo para ter umas ideias assim. Então, é por aí, tá? Se você se interessou, quer saber mais, entra lá e conheça. Se você não conhece o que é uma startup, procure conhecer também. Se você tem uma alma de negócio, procure saber o que é. Como eu falei, não precisa estar imerso num processo de internet, digamos assim, minhalojinha.com. Mas nós sabemos que as lojas virtuais estão bombando atualmente, né? Então também não podemos fechar os olhos para isso. Falei. Hoje eu não falei de nenhum padre, né? Não, eu falei, né? Mas mesmo assim, meu foco não foi esse. Eu também tenho que fazer meu lado caridoso, informativo. Ó, gente, tem umas coisas diferentes rolando por aí, né? A gente, como cristão, tem que se atualizar, né, gente? A gente trabalha, o povo precisa de ideia, não pode cair em desespero, certo? Então, vai que a coisa, né, seja importante.
Então eu já dei 2 dicas. O Empretec do Sebrae, para você dar um upgrade aí no teu negócio. Às vezes você já está consolidado com uma marca grande, mas que está precisando levar um tapa na cara para ver se a coisa vai, né? Porque às vezes a marca está consolidada, mas precisa agregar outras coisas. E se você já está dentro de uma startup, tem uma equipe, 2, 3 pessoas pensando, fervendo a cabeça, fazendo um brainstorm aí, numa ideia de negócio, mas que tanto é entrar na parte virtual, mas é uma ideia que pode gerar emprego, pode dar sustentabilidade para a sociedade, visa algo a mais do que só ganhar dinheiro, então procure saber do Rockets. Talvez valha muito a pena. Muito bem. Chega. Agora vamos para a liturgia da palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E sem contar, né, não paro de falar sobre isso. Mas, vocês sabem, não sei se vocês acompanham algumas notícias, né? Claro, eu acompanho aquelas notícias meio sanguinolentas de vez em quando, né? Mas eu também acompanho notícias da economia, da sociedade e tal. Recentemente, o grupo Natura, que é 100% indústria brasileira, comprou a Avon, né? Imagina! E olha que a Natura aqui do Brasil já tem despontado e mostrado um potencial e agregado valor à marca, não só dinheiro, é agregado valor. Ou seja, na Bolsa de Valores ele tem valor. Desde a década de 90, desde a sua criação ele tem crescido patamares. E agora comprou a Avon, que é estrangeira, se não me engano norte-americana inclusive. Entendeu? Então a gente também tem que mostrar serviço, né? Não é porque é só brasileiro que a gente é desprezado por aí que você, que é capacho de muitos países, que você não pode comprar de repente aquela marca conhecida das antigamente, né? Imagina, Natura comprar Avon, isso tem que ter muito orgulho da marca também, né? De ser brasileiro. Então a gente também tem que entrar aí para, como diz uma antiga professora da faculdade, você vai mostrar tua monografia, né? Na época era monografia. Hoje em dia é TCC, né? Você tem que chegar com o tema entrando, como é que é? Entrar lá na apresentação já matando, entre aspas, né? Matando, não deixando brecha, mostrando que eu cheguei aqui para ganhar mesmo, é meu projeto, meu bebê, meu isso, meu aquilo, entendeu? Então tem que chegar já com o peito aberto lá, já chegar com a lança no peito do adversário, certo? Então é assim, as coisas já estão mais globalizadas mesmo. Não tenha vergonha de si. Sai dessa depressão, né? Vai que eu estou falando para um empresário, para uma empresária, um futuro empresário, empresária. Não se desespere, dê a volta por cima. Mas eu fiz o negócio 5 vezes. Dessa vez se consagra para Jesus, entrega para Nossa Senhora proteger, São José administrar, que vai dar tudo certo, né? Então, falei. Tá, então a liturgia da palavra de hoje está na primeira leitura, a profecia de Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 10. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum, vestiram sacos desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono, pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima da cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive como o decreto do rei dos príncipes: homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo o Senhor as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Palavra do Senhor. O salmo responsorial está no 50 com o refrão: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido.
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Aclamação. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Voltai ao Senhor, vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Evangelho de hoje está em Lucas 11, versículo 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior que Salomão. E no dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu tenho que recordar vocês que no primeiro domingo da quaresma, a liturgia, o evangelho foi Mateus 4, versículos de 1 a 11, no qual Jesus foi tentado no deserto pelo demônio. Então, Jesus chegou... Então, agora eu vou para a meditação da palavra de forma rápida. Jesus chegou, se apresentou, e poucos o reconheceram como o Messias, o Cristo do Senhor. Por incrível que pareça no primeiro momento, quem que reconheceu que Jesus era o Cristo do Senhor naquela época, quando Jesus estava de corpo tangível? Os espíritos malignos, os espíritos impuros e imundos. Tu és o Santo de Deus. E aí Jesus entabulava conversa com eles? Não, como foi transmitido aí, o Papa mesmo colocou no Instagram dele lá, quer dizer, a equipe dele, né? Colocou, Jesus não entabula conversa com o demônio. Ou ele expulsa, né? Ou ele já manda para onde tem que mandar. Mas ele não entabula conversa. Ele, no máximo, ele pergunta quem é você e o que você quer. Só. Acabou. Ele não fica de papiação com o capeta. Certo? Então, a questão também, e aí no correr dessa semana temos visto as leituras, convertei-vos, convertei-vos. Porque nem sempre, porque o demônio ele é o tentador, né? Ele é o astuto tentador, ele é o entojado tentador, ele tenta. E se ele vê uma brecha, a pessoa vai cometer os pecados, até porque a maldade também está no nosso coração. E nós pecamos por maldade, por nosso egoísmo, a gente não está nem aí para Jesus. Jesus e Nossa Senhora estão olhando fixamente com os dois olhinhos cada um em nós e nós lá pecando loucamente. Pensa aí no teu pecado, porque eu já pensei no meu. É muito triste. E pior que é recorrente. É duro, né? Mas olha, depois vem a sensação de culpa, vem uma sensação horrorosa e você comunga mal, né? Aí você precisa confessar mesmo. Pelo menos no meu caso é assim. É complicado. O caminho para a santificação é bem complicado. Quer dizer, é simples, mas é exigente, porque é um amor exigente. É um sacrifício. A gente não pode pensar na gente, temos que pensar na vontade de Deus. A vontade de Deus é que estejamos com Ele lá no reino dos céus, no futuro, né? Então, como eu falei aí, e vou repetir, eu espero que você esteja acompanhando esses canais da internet, perfis, não importa qual, se é Instagram, Twitter, Facebook, etc e tal, YouTube. O importante é que se você procura canais católicos, vídeos católicos, tudo que é católico, você tem que ter noção, desculpa, não estou te chamando de sem noção, mas tenha a visão de que a princípio,
né? Todos nós aqui que estamos fazendo esses canais, falando a palavra, pregando, estamos visando que você volte para Jesus, volte para a Igreja Católica, no caso meu também é esse, porque não há salvação fora da Igreja Católica. Então me perdoe, irmãos evangélicos, né? Mas de qualquer forma, os irmãos evangélicos têm outra demanda, como diz o próprio padre José Augusto, que já falou. Para os irmãos evangélicos é outra demanda, é outra missão. Jesus vai ter misericórdia, sim, né? Eu acredito também que até porque o Espírito Santo sopra onde quer, né? E existem várias conversões também, não podemos negar isso. Eles também fazem um trabalho caritativo muito importante, né? Então muitos vão de peito aberto mesmo. Então eu também prefiro acreditar nisso, mas de qualquer forma, para mim e para você, que eu penso que seja católico, você que está aí meio, eu não estou fazendo a quaresma, estou fazendo de qualquer jeito, repense bem isso. Se você já está na Igreja Católica, permaneça na Igreja Católica. Permaneça. Quem nasceu em berço evangélico, ele tem outra demanda, Jesus vai observar isso, né? E assim acredito. De qualquer forma, até porque, né? Eu conheço pessoas que fazem um ótimo trabalho de evangelização também nesses locais. Então, eu não vou julgar, né? É Deus também quem vai tocar no coração se ela permanece lá ou se traz para a Igreja Católica. Tudo é uma questão aí. Então, não é, sabe? Também não posso ser tão cheio de julgamentos, né? E também não vou entrar nesse mérito, eu acho que cada um tem sua consciência. Mas o complicado é se você ficar pulando aí que nem um coelho, que você não sabe que lugar que tem, que você fica, porque você só quer cura e libertação. Então tá na hora de mudar um pouco essa postura, né? Porque eu não gostei daquele pastor. Porque eu não gostei daquele padre. Também não é assim. Você tem que ir por Jesus. A questão é salvação de almas. Não importa se você está com uma doença, sei lá, uma doença crônica, um câncer, por exemplo, está consumindo você, você sabe que não tem muito tempo de vida. Mas o importante é saber se sua alma vai estar com Jesus. A sua salvação. Então eu penso, eu assim, prefiro não julgar ninguém. Eu posso não concordar com atitudes de alguns canais aqui do YouTube, principalmente, e alguns outros perfis católicos, mas, a princípio, acredito, todo mundo que fez um perfil católico, mostrando a carinha ou não, de comunidade ou não, tem o objetivo de te apresentar Jesus Cristo e Jesus Cristo te levar à salvação, visando isso, a salvação das almas mesmo. Se não for assim, está na hora de você repensar por que você está seguindo aquele pregador, aquela pessoa que se diz católica. Cuidado com algumas pessoas que costumam misturar muito política na história. Que o Espírito Santo te dê discernimento. O nosso negócio e a nossa política é Jesus Cristo. A nossa economia, inclusive esse termo é usado no catecismo da Igreja Católica. Tá? Então, é Jesus. Não é aquele pregador, não é aquele padre que faz uma homilia linda, maravilhosa. Não é só isso. Claro que eu tenho minhas afinidades de homilia, de padres, né? Eu já falei aqui. Gosto muito de algumas homilias dos padres. Isso é muito, para mim é muito edificante. Mas eu também não posso me fixar nele. Eu tenho que sair da homilia e ir ao encontro de Jesus e fazer o que Jesus pede, né? Ser mais caritativo, arrependei-vos e convertei-vos, praticar as caridades, etc, 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 né? Para ser semelhante a Jesus. Não é fácil, mas quem disse que seria fácil, tá? Então, finalizo aqui esse áudio. Tem muita informação, desculpa aí, né? Excesso de informação, mas eu vou sempre reiterar. O objetivo do meu canal não é curtidas, não é compartilhamento. Se você quiser compartilhar, pode, não tem problema, né? Eu sou eu mesmo, não é fake não, eu existo. Só que é o seguinte, o objetivo do meu canal é te apresentar Jesus Cristo pela palavra de Deus, porque foi assim que me foi apresentado, que me pescaram assim, né? O anjo do Senhor pescou eu dessa forma. E o que acontece? O objetivo é para que você tenha consciência da tua salvação, do que é a vida eterna. Porque tua vida eterna pode ser para o inferno
e pode ser para o céu, passado um tempo no purgatório, tá? Ah, de repente um irmão evangélico está me ouvindo. Não, esses tempos eu entabulei conversa com um senhor que é evangélico falando que quando a pessoa morre, eles acreditam que os mortos estão dormindo, que serão todos julgados no juízo final. Eu tenho que discordar a partir da luz da Igreja Católica. Mas eu não entrei no mérito. Eu falei, não, o senhor quer acreditar, tudo bem. O senhor é evangélico, não posso fazer nada. Né? Então, até porque não sou eu que vou salvar o homem, é Jesus, né? E quem vai pescar a pessoa é Jesus também. Então, que Jesus defina se ele fica naquela igreja ou se ele vai para a igreja católica. Isso daí até é um processo pessoal de cada um e afeta todo o coletivo, né? Então, não é para também sair brigando por aí. Por outro lado, vamos rezar por essas pessoas, né? Porque eu não acredito que a pessoa, quando morra, fica dormindo. Desculpa estar falando isso. Eu tenho uma tradição budista, porque eu sou oriental. Eu venho de uma família oriental. Meus avós são imigrantes do Japão. Então, o que acontece? Eu já frequentei, já li a doutrina de algumas vertentes budistas. Eles são reencarnacionistas, né? O budismo e suas vertentes acreditam que existe outra vida, né? Tipo, você morre e volta depois. Por outro lado, os budistas rezam muito pelos falecidos, porque eles não sabem que realidade que esta pessoa está. Ele não fala alma, né? Ou espírito, enfim. Eles não sabem que realidade que essa pessoa está. Pode estar sofrendo, pode estar preso em algum lugar. Então, eles têm, dentro das vertentes, eles têm algumas estruturas que dizem, que não sei se é o termo, mas é a doutrina budista, não vou chamar de teologia budista, mas dentro da doutrina budista falam que pode estar lá preso num limbo qualquer, pode estar com uma minhoca, tem umas vertentes que falam isso, a pessoa renasceu com uma minhoca. Eu não acredito mais nisso, mas por outro lado, eu também, a partir dessa experiência que tive com o budismo, eu rezo pelos falecidos. Porque algo dentro de mim diz que não, a pessoa morreu, mas essa pessoa não está descansando, não está dormindo. Ela não está descansando em Deus ainda. Ela precisa de ajuda. E aí comecei a entender o que é o purgatório cristão católico. Tá? Então, é complicado isso que eu estou falando, porque de repente você vai querer ler sobre o budismo. Não, meu irmão, não é para ler sobre isso. Eu só estou dando uma ilustração, porque eu já passei dolorosamente por esse caminho. Mas, assim, tenha respeito por quem falece. Não esqueça deles. Por isso, senão não tem sentido fazer finado, gente. Né? Não tem sentido. Então, aceite as coisas. Faça como era feito pelos antigos. Não é porque um padre não está rezando pelos falecidos que você tem que deixar de lado. Não, procure uma outra paróquia, deixa o nome lá para ser rezado uma missa de 3 anos, de 30 anos, de não sei quantos anos, do 7º dia, de um mês. Reze sempre, coloque essa pessoa também, essa alma nas suas orações. A gente não sabe. Olha, um grande santo como São Dom Bosco, Santa Teresinha do Menino Jesus, que vai direto pro coração de Deus. Olha, é muito difícil, gente, em tempos atuais. Até porque tem uma oferta, um fast food de coisa para cair tudo na tentação do demônio. São muitas portinhas que se abrem. Muitas portinhas. Seja na mídia, seja em roupa, seja na comida, seja em tudo. Tudo é para fazer a gente cair no pecado. Tudo. Ficou tudo liberado por demais. Tudo. Até questões sobre vida e morte também, que afetam a gente. Tem aí um filme, né, que a moça morreu, a Glória Pires fez um filme em que ela morreu e fica entrando no corpo das pessoas. É uma comédia, mas ali tem um fundamento espírita, né? E nós católicos achamos engraçado, só que eu não acredito naquilo. Hoje eu não acredito. Só que é preciso a gente ter bastante cuidado com aquilo que a gente vê também. Não é porque é engraçadinho, fofinho, que você tem que aceitar tudo. Ou então ver aqueles bichinhos chifrudinho, tudo peludinho, né? Monstros S.A. como uma coisa linda e fofa. Louco, hein? Achar monstrinho de chifrinho bonitinho? Então peça que o Espírito Santo te ilumine, tá? Pronto, falei. Tudo. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Fiquem em paz, na paz de Cristo. Eu vou falar baixinho, né? Porque acho que eu saí falando muito alto.
E período quaresmal é um período para a gente estar se recolhendo mais, meditando mais, inclusive sobre nós mesmos, nossas ações em família, em sociedade, e conversão, arrependimento. Um abraço.